2 Crônicas 20 em diante. Até o 6 nós vamos ler. E depois permaneça com a sua Bíblia aberta. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela penetra em nossos corações, e que essa palavra, Senhor, possa produzir mudança, transformação, fé em nós, e que possamos sair daqui, Deus, cheios da sua presença. Me usa como instrumento em suas mãos, eu oro assim em nome de Jesus, amém e amém. O tema que eu queria meditar nessa noite com os irmãos é esse tema: nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Repita comigo: nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Amém. Deus ministrou no meu coração essa palavra no ano passado, né? Ano passado, poucos dias atrás, né? O ano passado. E agora eu tive a oportunidade de Deus me deu a oportunidade de estar ministrando essa palavra aqui. Nos últimos dias, Deus tem falado ao meu coração sobre ela, analisando algumas situações da minha vida e também de outras pessoas. Eu via situações em que os momentos que as pessoas passavam e que eu passava, às vezes as pessoas clamavam, buscavam a Deus, até oravam, mas a parte que era da pessoa, ela não fazia. Deus mostrava o caminho, dava a direção, mas o passo que a pessoa precisava dar, ela não dava. Aquilo que era preciso ela fazer, não fazia. E Deus foi me mostrando essas situações e confirmando essa palavra, porque, irmãos, Deus, Ele faz o impossível, amém? Deus, Ele faz o impossível. Só que aquilo que é possível, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Tem coisas que Deus espera de nós, atitudes que Deus espera de nós, para que Ele possa mudar a situação, para que Ele possa transformar, para que Ele possa mudar, para que Ele possa fazer algo. Não que Deus, Ele não pode fazer, Ele pode, mas tem coisas, irmãos, que Deus, Ele espera que nós façamos, para depois Ele agir. E nós vemos isso através dessa história, mas tem dois exemplos, que eu já falei aqui para o pessoal do louvor, que nós vemos isso. O primeiro exemplo é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus chega para ressuscitar Lázaro, morto há 3 dias, ele está na frente do túmulo de Lázaro, a pedra está ali, e Jesus fala assim: tira a pedra. Jesus fala para os seus discípulos: tirem a pedra. Depois nós sabemos que Jesus fez um milagre. Jesus, ele podia tirar a pedra, sim ou não? Sim. A pedra era o menor problema ali, né? A pedra era só removê-la. Jesus podia, mas ele removeu? Não. Por quê? Porque era responsabilidade dos discípulos. Jesus fez o milagre quando as pessoas fizeram a parte
que era delas. Jesus podia fazer assim, assoprar, falar alguma coisa, a pedra se mover, ele ressuscitar, mas Jesus esperou a atitude deles, para ir assim fazer o milagre. Remover a pedra era o menor dos problemas, mas ainda assim questionaram Jesus: por que vai remover a pedra, sendo que já está morto, sendo que aquilo que está lá dentro já morreu? Por que fazer alguma coisa na minha vida, sendo que já foi, já não tem mais alternativa? Será que Deus não está esperando uma atitude nossa? O outro exemplo, só para os irmãos entenderem: Moisés, quando ele chega próximo ao Mar Vermelho, os irmãos sabem que o Mar Vermelho é aberto depois que o povo sai do Egito. Ele chega próximo ao Mar Vermelho e ele clama a Deus. Ele clama a Deus, fala: Deus, estamos chegando perto do mar, o mar está tudo fechado, é a única rota que nós temos para ir, os egípcios estão atrás, e ele clama a Deus. Aí Deus fala para ele: Moisés, por que você está clamando? Continue marchando, pede para o povo marchar, erga o seu bastão, erga a sua vara. Uma atitude: continuar marchando em direção ao mar. O mar não estava aberto, mas eles precisavam continuar marchando, eles precisavam seguir em frente. Essa era a responsabilidade deles. Alguns podiam falar: mas para que andar em direção ao mar? O mar está fechado. Para que eu vou continuar, sendo que não tem uma alternativa? E Jesus fala, Deus fala: continue andando, continue marchando, mesmo que você não vê alternativa, continue seguindo em frente. E é isso que eu queria falar, porque às vezes tem os mares, as dificuldades, elas estão travando a nossa vida, elas estão fazendo com que a gente pare, e a gente perca a fé. E Deus, Ele fala para nós: continue, não desista, faça a sua parte, que eu vou fazer a minha, que eu vou abrir o mar, que eu vou ressuscitar o que está morto na sua vida. E nós, vendo esses dois exemplos, nós conseguimos entender bem, a responsabilidade a nossa responsabilidade. E em Êxodo nós já lemos, mas aqui nós vamos ver a história de Josafá. Nós vamos ver a história de Josafá. Josafá quem foi? Ele foi um rei em Israel, um rei muito bom. Quando ele assume o trono, ele promove uma grande reforma religiosa, ele busca a Deus, ele é temente a Deus, embora ele tenha feito algumas coisas erradas, em se aliar com Acabe, um outro rei lá, e aí ele quase morreu na guerra, mas ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus, e Deus abençoava ele. Deus abençoava Josafá. E aí, nós vemos que nesse capítulo aqui, só para fazer um contexto rápido, irmãos, nós vemos nesse capítulo que nós lemos, Josafá, ele recebe uma ameaça. As nações vizinhas se preparam para atacar Josafá e Judá. Eles se unem e o exército fica muito grande para Josafá combater com o exército dele. Era muito grande. E Josafá fica sem saída, fica sem saber o que fazer, porque o exército desse povo era muito maior que o dele. E aí, no versículo 3, 2 Crônicas 20, no 3, nós lemos assim: então Josafá teve medo, e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Então, Josafá, ele recebe a notícia de que vinha um inimigo muito difícil, muito poderoso. Ele fica com medo, como nós ficamos também diante de algumas situações, mas ele corre para a presença de Deus. O impossível chega na vida de Josafá. O impossível chega na vida de Josafá. E o que é o impossível na nossa vida? São várias coisas, pode ser várias coisas, e nós não podemos julgar o que é impossível para cada um aqui. Cada um aqui tem as suas dificuldades, os seus problemas. Às vezes, pequenas coisas aos meus olhos ou aos olhos de alguém aqui, nós olhamos e falamos: mas ele está passando por uma coisa tão pequena e está abalando ele. Mas nós não podemos julgar.
Às vezes uma culpa é algo que você fala, é impossível eu vencer isso. Às vezes um problema familiar, você olha e fala, é impossível eu vencer isso. Às vezes um passado que não deixa você seguir em frente, uma mágoa, um problema financeiro, alguma coisa que para você está sendo muito difícil. E Josafá teve medo, assim como nós temos diante de algumas situações. Coisas que muitas vezes as pessoas olham e para nossas vidas assim falam, está tudo bem com ela está sempre bem, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que está passando dentro do nosso coração. Eu posso estar aqui hoje e passando por situações difíceis, situações complicadas, muitos irmãos também. E o impossível, ele não é medido pelo tamanho da dificuldade. É quando nós não podemos vencer com as nossas forças. Quando nós olhamos assim e falamos, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer, deu para mim, isso é impossível. E aí que Deus entra. E Josafá, ele enfrenta esse impossível na vida dele. A primeira coisa que Josafá faz, ele corre para a presença de Deus, ele convoca todo o povo, faz um jejum e clama a Deus. O que Josafá poderia fazer? Se fosse, às vezes, nós, no lugar de Josafá, veio um ataque inimigo, o que eu vou fazer? Vou preparar meu exército, né, irmão Eurico? Vou preparar meu exército, vou escolher os meus melhores soldados, os generais aqui, vou fazer uma estratégia, vou ver por onde eles estão indo, vou ver o que eu posso fazer aqui, por onde que eu vou me defender, por onde que eu vou atacar. Ele poderia ter feito isso, mas ele não faz isso. Ele vai para a presença de Deus, como diz esse versículo 3. Ele corre para a presença de Deus. E aí, irmãos, diante do impossível, o clamor, ele precisa ser a nossa primeira alternativa. Clamar a Deus precisa ser a nossa primeira alternativa. Igual Josafá. Às vezes, irmãos, os problemas, eles vêm justamente para nos impedir de clamar a Deus, para a gente ficar olhando para Ele, desesperar, e agora vai dar problema, não vai dar certo, eu não vou ter força para vencer isso, eu não vou conseguir vencer isso. É isso que as lutas, as dificuldades, elas tentam fazer com nós. Elas tentam fazer a gente se abalar, desanimar, mas é nesse momento que o clamor precisa vir em primeiro lugar. Eu me recordo uma situação que nós passamos, eu e minha esposa, o Mateus, o nosso filho, hoje ele tem 1 ano e 2 meses, mas quando ele tinha 3 meses, ele estava no berço, e ele, não sei como, irmãos, ele conseguiu empurrar o berço, e caiu no chão, né? Caiu lá no chão, aí nós dormindo lá, acordamos, mais perdido, né, que tudo lá, eu não sabia o que estava acontecendo, e quando eu olhei, ele estava embaixo do berço, né, aí a Ingrid desesperada, e ele começou a chorar, e eu procurei para ver se estava sangrando alguma coisa, e era 3 horas da manhã, e ele não parava de chorar, e nós, vamos correr para o hospital, 3 horas da manhã, levantamos, colocamos uma roupa, e ele chorando, né, desesperado. Aí, meu Deus, será que machucou alguma coisa? E aí na hora que nós estávamos saindo da porta, eu falei, amor, a gente tem que orar antes de sair. E ele chorando, desesperado, não, mas nós temos que ir. Eu falei, amor, vamos orar antes de sair. Nós temos que clamar a Deus primeiro. Aí na hora ali nós paramos, oramos, clamamos e fomos. E os problemas, eles querem fazer com que a gente só clame depois que está tudo perdido. Só quando não tem mais o que fazer, não tem mais solução, já foi o boi com a corda, né, como se fala. Mas nós temos que correr o mais rápido possível. Quem sabe muitas lutas nossas, elas não são vencidas porque a gente não clama. E o clamor, meus irmãos, não é simplesmente você orar. Ele vai além, o clamor. O clamor é um nível de oração em que você se quebranta na presença de Deus. Você fala, Deus, eu não consigo, eu não tenho força, eu estou aqui, Deus, eu abro o meu coração, eu não estou conseguindo mais, e se humilha na presença de Deus. Isso é um clamor, isso é clamar a Deus.
Isso é pedir a ajuda de Deus na nossa vida. Isso é buscar forças em Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente nem clama, porque a gente não acredita mais que as coisas vão mudar. Nós não clamamos, não mais, não porque nós não acreditamos que Deus pode mudar, mas porque nós acostumamos, nós achamos que muitas vezes Deus não está nos ouvindo mais, nós achamos que a culpa é nossa mesmo. Eu me coloquei nessa situação, e Deus quer ver o seu e o meu clamor. Deus quer ver o nosso quebrantamento. Deus quer que a gente abra o nosso coração, e é o que Josafá faz. Josafá era um rei, e ele abriu mão ali do seu posto para se humilhar perante Deus. Não era qualquer rei que fazia isso. Não era qualquer rei. Josafá, irmãos, ele não se lamenta, ele não se faz de vítima, e muito menos ele questiona Deus. Muitas vezes nós ficamos lamentando: por que eu fui parar nessa situação? Por que eu estou lascado desse jeito? E fica um lamento eterno. Não é isso que Deus espera. Ou senão, nós nos fazemos de vítima. É assim mesmo, eu sou assim, eu plantei isso, agora vai ser assim mesmo, já foi. Ou a gente culpa ou questiona Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Josafá não faz isso. Ele clama. Depois ele tem outras atitudes, mas ele clama a Deus. Ele faz um clamor. Ele ora a Deus perante todas as pessoas ali. Clama a Deus. Ele fala: Deus, o Senhor cuidou do povo. Eles atravessaram o deserto, atravessaram o mar vermelho, o Senhor cuidou, e é nisso que eu me apego, é nisso que eu confio. Ele faz um clamor, e no versículo 12, diz assim: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. Mas os nossos olhos estão postos em Ti, né? Mudei aqui um pouquinho, mas os nossos olhos estão postos sobre Ti. Então, Josafá, ele corre para a presença de Deus, e ele fala: Deus, eu não tenho força para vencer esse inimigo. Eu não tenho força para vencer essa situação. E aquilo que nós precisamos fazer, irmãos, que nós podemos fazer, é clamar e falar para Deus aquilo que nós não estamos conseguindo vencer. Muitas vezes, irmãos, nós escondemos algumas dificuldades do nosso coração, escondemos de Deus, achamos que escondemos de Deus, e nós não falamos. Nós precisamos falar: Deus, eu não estou conseguindo vencer esses pensamentos. Deus, eu não estou conseguindo vencer esse vício. Deus, eu não estou conseguindo vencer o passado, a mágoa, a pornografia, tudo que está acontecendo na minha vida. Deus, eu não estou conseguindo vencer. Fale para Deus. Seja específico das coisas que você ou eu, que nós estamos sem forças, que nós não conseguimos vencer. O que Josafá faz é isso. Ele fala: Deus, eu não consigo vencer sem a ajuda do Senhor. E aí tem um outro ponto que às vezes muitas pessoas, e eu me coloco nisso, tentam vencer com a força do seu braço, com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento. Não procuram a Deus, não buscam verdadeiramente a Deus, não buscamos verdadeiramente a Deus, e tentamos a nossa forma, do nosso jeito, sem consultar a Deus, sem pedir força para Deus. E aí chega uma hora que a gente se esgota, porque quando nós vamos com a nossa força, uma hora a gente cansa. No começo até vai tropicando, vai caindo, vai levantando, mas o fardo pesa. Se não descarregar o fardo, vai pesar.
se tentarmos com a nossa força, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí Josafá, e o povo continua clamando ali, eles se reúnem em volta do templo, da igreja ali em Jerusalém. E aí ele continua clamando a Deus, e o Espírito do Senhor, ele pousa sobre um levita ali, que trabalhava no templo. E aí esse levita fala que eles iriam vencer a batalha. O levita se levanta e fala assim: Josafá e todo o povo de Judá, vocês vão vencer essa batalha. Não fique com medo, não fique com medo. Vocês vão vencer essa batalha. E aí no versículo 16, diz assim, o levita falando: amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Josafá lhe clama. Josafá, ele se humilha na presença de Deus, mas chegou a hora de Josafá agir. Chegou a hora de Josafá fazer aquilo que era possível para ele. Agora chegou o momento de ele preparar o exército. Agora chegou o momento de ele fazer a parte dele. Ele já tinha clamado a Deus, ele já tinha orado, jejuado, mas agora ele precisava se levantar e preparar o seu exército para a batalha. Depois que nós clamamos, irmãos, nós precisamos clamar, dobrar o nosso joelho, mas depois que a gente clama e pede o socorro de Deus, nós temos que nos levantar e enfrentar os problemas. Nós precisamos ter essa atitude, falar: Deus, eu clamei, eu jejuei, eu orei, eu estou me humilhando na presença de Deus, agora eu preciso me levantar. Às vezes nós oramos ali e tal, mas a atitude de fé, como diz o versículo, né? A fé sem ações, ela é morta. Nós precisamos mostrar para Deus através das nossas atitudes. Mostrar para Deus: vou me levantar, Deus me ajuda, eu vou tentar, eu vou vencer esse meu inimigo com a ajuda do Senhor, eu vou fazer o possível aqui, eu vou clamar ao Senhor, vou orar mais, mas eu vou me levantar. Deus espera que a gente tire a pedra. Deus espera que nós continuamos marchando. Deus espera que nós façamos a nossa parte. Deus espera. Deus pede para nós continuarmos em frente, irmãos. Quem sabe tem pessoas aqui que estão paralisadas, que até oram, mas estão prostradas, não conseguem se levantar. E Deus, Ele pede isso para nós. Tenha atitude, se levante, faça alguma coisa. Você já clamou, mas agora está na hora de levantar, de deixar o desânimo de lado, de deixar o passado de lado, de deixar o medo de lado, de deixar aquilo que está te aprisionando na situação que você está, que nós estamos. Deus, Ele espera ver de nós uma atitude de fé. Deus, Ele espera de nós fazermos aquilo que é o possível, para depois Ele fazer o impossível. Quem sabe o impossível, a cura, a restauração não aconteceu na nossa vida, porque nós não estamos fazendo aquilo que é possível a nós. Não estamos clamando, buscando a Deus. Muitas pessoas falam: eu quero meu casamento restaurado, eu quero que o Senhor restaure isso na minha vida, mas não faz a sua parte, não busca a Deus, não leva a sua família para um momento de oração, não traz sua família para a igreja, não dedica um tempo para Deus em família, não busca a Deus, não faz aquilo que está ao seu alcance. E eu pergunto para você: que atitudes Deus espera de você? Que atitudes Deus espera de você? Depois de clamar, o que Deus espera de você? Mudar o seu jeito? Deixar o medo para trás? Fazer as escolhas de acordo com a vontade de Deus? O que Deus espera de você? Tem coisas, irmãos, que Deus vai esperar nós fazermos, para depois Ele fazer o impossível. Deus vai esperar. Às vezes algumas coisas demoram em nossa vida,
porque nós não fazemos a nossa parte. Não fazemos a nossa parte. Nós não podemos, irmãos, nos abalar, mas nós temos que levantar, mostrar para Deus que nós vamos lutar. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, não fique prostrado. Então, os irmãos, Josafá, ele diante daquilo que o levita falou ali, o Espírito de Deus falou para o levita, ele fala assim: prepara o exército, vai, siga em frente. E nos versículos 18 e 19, eles louvam a Deus e eles já acreditam na vitória. O inimigo estava lá, o exército estava lá, mas eles já acreditavam na vitória, porque eles adoraram o Senhor nos versículos 18 e 19. Então ele se preparou, saiu bem cedo para enfrentar esse inimigo. Ou seja, irmãos, eles fizeram, Josafá fez a parte dele. Deus iria lutar por eles, irmãos, mas eles precisavam agora se levantar, se preparar para a guerra. Às vezes eles podiam pensar assim: já que Deus deu a vitória, já que Deus falou que vão vencer, vamos continuar aqui, não vamos ir de frente para o exército. Vai que Deus no meio do caminho muda de opinião, vai que no meio do caminho começa a ficar complicado, né, irmão Luizinho? Às vezes a falta de fé faz isso. Deus deu uma palavra, ó, você vai vencer, você tem que acreditar nisso, as coisas vão mudar. Você recebe uma palavra dessa, mas o medo fala assim: se Deus falou, eu vou ficar aqui. Mas Josafá não faz isso. Ele se levanta, prepara o seu exército e vai em direção à batalha. Ele vai enfrentar os seus medos, ele vai enfrentar os seus problemas, as suas lutas, aquilo que estava atrapalhando a vida dele. Irmãos, se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Amém? Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Aí a gente pode questionar, né? Deus, ele podia derrotar o inimigo quando ele estava orando lá, né, irmão? Irmão Aurico, Deus poderia fazer isso, mas Deus não faz. Deus fala: ó, levanta, que eu quero ver se você vai levantar, eu quero ver sua fé. Levanta e você vai fazer o seguinte: você vai em direção ao inimigo. Deus podia fazer isso. Às vezes nós paramos e pensamos: Deus, eu estou orando aqui, estou clamando aqui, e aí nada muda, nada acontece. Eu estou clamando aqui e o Senhor podia mudar agora, mudar aqui na hora que eu estou orando. Mas não é assim que funciona, irmãos. Às vezes Deus faz assim, mas Deus quer ver, Deus que Ele quer analisar a nossa fé. Deus, Ele quer ver a nossa fé posta em prática, de nós nos levantarmos e falar: não, agora eu vou me levantar porque Deus está comigo, agora eu vou enfrentar o meu medo porque Deus, Ele está comigo. E diz o texto que eles se levantaram bem cedo, no versículo 20, e foram em direção, eles foram em direção ao seu inimigo. E o detalhe importante nesse texto é que Josafá, ele coloca os adoradores na frente da batalha. Aqueles que não sabiam lutar, aqueles que só sabiam tocar flauta, trompete, ele coloca na frente da batalha. E aí, no versículo 21, Josafá fala: ó, fala isso: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí no versículo 22, diz que no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Aí no versículo 24, quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente.
Eles foram para lutar, foram adorando a Deus, continuaram buscando a Deus, mesmo em meio à batalha, fizeram aquilo que Deus esperava deles, e quando eles chegaram na batalha, Deus tinha lutado por eles, irmãos. Deus já tinha feito tudo por eles. Eles não precisaram entrar na batalha, eles não precisaram pegar a espada, eles só precisaram adorar. Eles fizeram a parte deles, eles foram. Se precisasse lutar, eles lutavam também, porque eles foram para isso. Mas Deus fez o impossível. Deus fez o impossível. Às vezes nós olhamos o nosso inimigo e fala: como que eu vou vencer isso aqui? É muito difícil, não vai ter como, eu não vou conseguir vencer. Mas quando nós clamamos e nos levantamos, Deus, Ele luta por nós, e Deus nos dá força de onde nós nem achamos que nós temos. Deus, Ele restaura a nossa vida, restaura a nossa família, restaura a nossa saúde, restaura a nossa dificuldade, nos livra dos pecados, das tentações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus, Ele está conosco. E aí Josafá, ele pega, sem lutar, ele recebe os despojos ali da guerra, pega todo o dinheiro dos inimigos, os cavalos, tudo que ele podia, ele pega. E no versículo 27, diz assim: então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. Irmãos, Josafá, ele começou com uma dificuldade com o inimigo, e ele terminou com as bênçãos do Senhor. Josafá, ele começou com uma grande luta na vida dele, e ele terminou esse momento da vida dele dando glórias a Deus, declarando que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Deus quer que nós nos levantemos. Deus quer que primeiro nós clamemos. Deus quer que a gente busque Ele, mas Deus quer que nós façamos a nossa parte para que o impossível Ele possa fazer. Para que o impossível Ele possa fazer. E nessa noite Deus, Ele quer ministrar o seu coração. Ele quer que você se levante. Ele quer que você faça a sua parte. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E você nesse momento clamasse a Deus. Abrisse o seu coração para Deus. Abrisse a sua alma para Deus. Colocasse o seu coração na presença de Deus. E eu queria fazer um primeiro apelo para aqueles que até esse momento têm lutado com as suas forças. Para alguém que até esse momento não buscou a ajuda de Deus, não teve a ajuda de Deus, não foi até a presença de Deus, e está se sentindo cansado, sobrecarregado, farto, está se sentindo pesado. E nessa noite, quer entregar os seus fardos para Deus, entregar os seus fardos para Jesus. E eu queria fazer esse apelo para, se tem alguém nessa noite, levantar uma de suas mãos, a igreja está em oração. Você vai declarar assim: eu quero colocar os meus fardos, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero tirar esses pesos que estão sobre as minhas costas, o peso do pecado, o peso da maldade, o peso de uma vida sem paz, sem a presença de Deus. Se tem alguém que o Espírito Santo está incomodando, levante uma de suas mãos. Você vai estar declarando: eu quero. Tem alguém nessa noite? Amém, glória a Deus, pode baixar o braço. Mais alguém que quer dar esse passo de fé, de coragem? Amém. E eu queria fazer um segundo apelo.
Para você que durante a pregação sentiu que você não tem feito a sua parte. Para você que durante a palavra o Espírito Santo ministrou algo no seu coração e você não tem feito a sua parte, não tem clamado a Deus, está parado, está paralisado, e nessa noite precisa da ajuda do Senhor. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas nesse momento, abra o seu coração para Deus. Fala: Deus, eu não tenho feito a minha parte, eu não tenho clamado ao Senhor, eu não tenho buscado ao Senhor, mas nesse momento, Deus, eu faço um compromisso com o Senhor, de clamar ao Senhor, de entregar a minha vida ao Senhor, de fazer o que é possível para mim, porque eu sei que o Senhor vai fazer o impossível. Fale isso, não vou pedir para você levantar a sua mão, mas entregue isso para Deus. Seja específico, fala: Deus, eu não estou conseguindo vencer isso na minha vida, eu não estou conseguindo vencer essa dificuldade, esse pensamento, essa mágoa, essa luta, isso que está me destruindo, que está acabando com o meu relacionamento com o Senhor, que está me desanimando, eu não estou conseguindo, mas eu coloco nas suas mãos. Eu coloco a minha família, a minha casa, o meu casamento, o meu trabalho, a minha vida financeira, o meu lar. Eu entrego para o Senhor, mas eu entrego sabendo da minha responsabilidade, Deus, de fazer a minha parte. Fale isso para Deus. Não deixe esse momento passar. Peça para o Espírito Santo te dar a força que você precisa. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, pela sua palavra que primeiramente ministrou em meu coração, Deus. Deus, que o Senhor possa, Deus, completar essa palavra no coração aqui, Deus, de todos nós. E que o seu Espírito Santo, Deus, nos ajude a fazer a nossa parte, a discernir, Deus, aquilo que nós precisamos fazer, de clamar ao Senhor, de ter atitudes de fé, de nos levantarmos, de seguirmos em frente, de fazermos aquilo que está ao nosso alcance, Deus. Muitas vezes, Deus, o Senhor está esperando de nós algumas atitudes, para que o Senhor possa mudar a nossa vida. Deus, muitas vezes nós não conseguimos, nós travamos, mas nessa noite, Deus, nós queremos e precisamos da ajuda do Senhor, para que o Senhor nos ajude a levantar, ajude a nós tirarmos as pedras, ajude a nós continuarmos marchando, Deus, ainda que os inimigos, as lutas, a doença, a dificuldade, o medo tente nos derrubar, Deus, nós vamos nos levantar, nós vamos seguir em frente, com a ajuda do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor nunca nos desampara, que o Senhor está sempre cuidando de nós, e que o Senhor, Deus, nos encha de fé, a fé que vem do Senhor. E eu oro assim, nós oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus.